não fique disponível para o seu paciente. Antes que você comece a tirar conclusões precipitadas, eu quero explicar o que eu estou falando. Quanto mais você fica disponível, quanto mais horários na agenda você disponibiliza, maior a chance de faltas do paciente, maior a chance do paciente nem voltar mais para você. Como que eu aprendi isso? Primeiro ano de formado, e esse vídeo vai ser mais voltado também para os recém-formados, para quem está entrando no mercado de trabalho agora, para quem está com consultório, começou agora. Eu aprendi isso no primeiro ano de formado, primeiro e segundo anos talvez de formado, não me recordo, mas a questão é que quanto mais horário eu deixava disponível, eu tinha horário disponível para deixar, porque eu não tinha muito paciente, mais era o número de faltas que eu acumulava. O paciente às vezes sabia que eu tinha só ele no dia, então ele marcava horário de manhã, 8 horas da manhã, por exemplo, dava 10 para as 8, ele ligava, falava que não ia poder ir, que ele só ia poder ir à tarde. Daí eu já estava no consultório já, estava esperando ele, estava com tudo funcionando, esperando ele, não podia ir. Enfim, isso é uma coisa um pouco complicada. Por quê? Quando o paciente ele observa, ele sabe que você não está recém-formado, que você tem muito horário, ele dá uma relaxada, uma tranquilizada. Então ele vai a hora que ele quer, ele chega atrasado. E isso acaba estressando muito a gente. A gente acaba sofrendo o reflexo disso. E eu digo para vocês, não esteja sempre disponível. Eu cheguei a um ponto onde eu tinha que colocar na minha agenda, eu escrevi e abri a minha agenda na frente dele, e eu não tinha secretária na época. Então eu mesmo marcava os pacientes e eu tinha que colocar nomes fictícios ali para encher a agenda, para ele ver que eu não estava disponível o tempo inteiro, mesmo porque ele vai olhar e falar, pô, esse dentista não tem ninguém, não está dando ninguém, será que é confiável? Será que isso aí vai destruir o valor que o paciente faz de você? Que ele tem, a ideia que ele tem de você. Porque se você fosse, na cabeça dele, se você fosse bom, você estaria com a agenda lotada. Ele não sabe que o início de carreira é complicado para todo mundo, não tem jeito. Mas, então eu fazia isso. E adiantava bastante. Quando eu comecei a perceber que isso aí adiantava em algumas situações. E existe uma coisa também muito interessante. Como eu falo sempre sobre gatilhos mentais, se você não sabe o que é gatilho mental, está vendo a primeira vez esse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, onde eu falo sobre gatilhos mentais. Vou deixar o link aqui na descrição, mas a questão é que um dos gatilhos mentais, também super poderoso, é a prova social. A prova social é o seguinte, se você está passando por uma rua, vamos dar um exemplo clássico, todo mundo usa, o pessoal que trabalha muito gatilho mental. Vou dar um exemplo bem clássico. Você está passando uma rua e você tem 2 restaurantes para almoçar, um do lado direito, um do lado esquerdo. Você percebe que o lado direito ele está super cheio, tem gente, aquela movimentação, todo mundo entrando, saindo, tem gente esperando, um pouco de gente esperando na porta, e ele é um pouco mais caro. E o da esquerda ele é mais barato, só que não tem ninguém. E eles são assim parecidos esteticamente. E o da esquerda não tem ninguém, está vazio, os garçons tudo sentados olhando para o ar lá e tudo. Mas a pergunta que eu faço é, em qual dos dois você vai? É alta a probabilidade de que você vá no restaurante à direita, onde tem gente, porque você pensa, pô, estão lá porque ali é bom, é porque ali é interessante, ali é gostoso e tal. Do outro lado não tem ninguém, enfim, não vou entrar ali. E isso acontece também na odontologia. Eu percebi já que no início da carreira alguns pacientes, ao presenciarem que eu tinha poucos pacientes também, que eu não tinha, era recém-formado e não tinha, a agenda estava praticamente vazia, e é comum isso, eles procuravam o dentista. E eu também não tiro assim, não vou condenar ninguém, só que é uma coisa para a gente se pensar, entendeu? Uma coisa a se pensar. Então, eu penso que você tem que tomar cuidado com isso. Não esteja sempre disponível para o seu paciente. Talvez isso seja uma armadilha e não tem nada a ver com questão de você não atender o paciente ou não falar que não está, nada disso. Só que quando o paciente vê que você é disponível demais, talvez isso possa agir, possa ir contra você. E essa é a dica do vídeo de hoje. Se você quer deixar algum comentário aí, eu estou pronto para responder. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Olá, Maurício Castelo, da Stop Academy. Eu quero saber se você tem um trabalho ou emprego. Essas palavras podem parecer sinônimos, mas elas não têm muito a ver, não. Você sabe
a diferença entre elas?